Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para falar sobre jiu-jitsu, uma arte marcial que remete aos samurais do Japão feudal, mas ganhou uma vertente brasileira que se consagrou no mundo inteiro. E para falar sobre jiu-jitsu, hoje nós temos dois convidados muito especiais. O Demian Maia, que você já conhece, faixa preta, pentacampeão mundial de jiu-jitsu. Demian, que honra ter você aqui, tudo bem? Tudo bom, Cássia? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui também na CBN. E quem também está com a gente hoje é o Israel de Albuquerque Rodrigues, que é atleta amador de jiu-jitsu e analista de marketing. Muito bom ter você aqui com a gente, Israel. Tudo jóia? Tudo jóia. Prazer estar com vocês aqui, como ouvinte, né? Estar com você e como fã de jiu-jitsu, o mestrão Demian Maia. Maravilha ter vocês dois aqui. Quero começar te perguntando, Demian, o seguinte: em relação ao jiu-jitsu original, quando a gente pega o jiu-jitsu brasileiro, super consagrado no mundo todo, tem diferenças muito grandes? Tem algumas diferenças, né? Isso é muito interessante que você perguntou. Até eu escrevi um mini livreto agora sobre a história do jiu-jitsu brasileiro. Eu estou postando no meu Instagram Ah, ali. legal. É, e em partes, né? Porque ficou ali grandinho. E aí as pessoas perguntam muito, pô, mas essa chave de braço, essa queda já existia no jiu-jitsu japonês, por que que o jiu-jitsu brasileiro é diferente? E justamente porque o jiu-jitsu se desenvolveu aqui no Brasil, né, de uma forma endêmica aqui, isolado do mundo, né, o jiu-jitsu em outros lugares ele foi acabando ou foi virando o judô, né, o Jigoro Kano lá no Japão foi transformando no judô, e aqui foi criando uma coisa diferente, primeiro com desafios, com outras lutas, e aí o antigo vale tudo, e aí depois se criou um campeonato com regras que não existia e não existe em nenhum lugar do mundo, né, as regras nossas, cada pontuação, e aí desenvolveu uma arte diferente, uma arte, por exemplo, que eu acho que uma das grandes diferenças, se for olhar de fora, é o jogo por baixo, né? O jogo quando você está de costas no chão, que já existia no jiu-jitsu japonês, mas o jiu-jitsu brasileiro ele levou para outro nível, né? Um jogo de você ficar relaxado ali jogando por baixo, que a gente fala, mesmo parecendo às vezes que a pessoa está ganhando de você. E não só na parte esportiva, que é a parte sem soco e chute, mas também na parte de defesa pessoal, com soco e chute. Olhando assim como leiga, a impressão que eu tenho é que um dos grandes objetivos é você imobilizar o seu oponente no chão. É mais ou menos por aí? É, na verdade, o grande objetivo do jiu-jitsu brasileiro, que lá fora é conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu, né? E tem, eu gosto dessa discussão, porque o pessoal fala, não, mas é o mesmo que o japonês, mas é não sei. Eu falei, então você vai falar, a capoeira é africana também, né? Na verdade, e o jazz é africano também, porque veio do blues, né? O blues, o jazz, que vieram dos cantos, né? Dos africanos que chegaram lá nos Estados Unidos. Então, assim, na verdade, as coisas elas não são tão simples, assim, elas vão se transformando, mas o jiu-jitsu brasileiro é culturalmente foi criado aqui, né, apesar de ter essa influência e a base japonesa. Mas o que você tinha perguntado? Da, Até da me principal perdi aqui. objetivo, da O principal imobilização. objetivo do jiu-jitsu brasileiro é a finalização, Finalização. né. Aham. O jiu-jitsu japonês e depois que virou judô, principalmente o judô, ele tem 2 objetivos: a queda perfeita, derrubar a pessoa de costas, imobilizar ou finalizar. O jiu-jitsu brasileiro, ele tem a imobilização, né, que é imobilização? É você não deixar a pessoa se mexer, controlar ela, mas com o objetivo de você chegar na finalização. Então você pode imobilizar a pessoa, por exemplo, só que ela te finaliza, não aconteceu nada, você não perde, você ganha a luta. Então você vai avançar, por exemplo, eu te dei uma queda, a gente fala passar sua guarda, né, que é passar suas pernas ali no chão, a guarda são suas pernas, chegar do seu lado, a gente chama de 100 quilos, os nomes são brasileiros, né, e uma imobilização lateral, aí você faz uma montada, que é montar na pessoa e faz um estrangulamento, por exemplo, uma chave de braço. Esse é o objetivo final. Mas para conquistar isso é mais fácil se você for imobilizando a pessoa no caminho, controlando, que a gente fala. Como que o jiu-jitsu entrou na sua vida, hein, Israel? Ó, desde quando novo, né, assim, né, já queria fazer. Quando deu aquele boom lá com os Gracies, passava, foi até tema de malhação, tudo, né? Sim. Queria fazer, mas era, sim, sempre foi um esporte caro, É né? elitizado, com certeza. Elitizado. E ainda agora tá mais acessível, né? Agora Mas tem muito projeto social, muita coisa. sim. Eu tive o mesmo problema que você, na minha época, né, nos 90 ali, era Uhum. um esporte muito elitizado em São Paulo. Sim. Ah, Aí, beleza, não consegui. Depois de anos, um amigo meu começou a dar aula na garagem dele. Ele me convidou, hoje ele é meu mestre, o mestre Márcio.
Aí eu fui e fiz 3 aulas só. Falei que ele era todo domingo, aí parei. Depois de uns anos, eu consegui de novo voltar. E ele já Aham. tava faixa preta, e aí não parei mais. Parei por causa da pandemia só, né? Mas foi um negócio que eu sempre quis fazer, e a partir desse mestre meu, né, do meu amigo, eu tive acesso e consegui fazer. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da sua rotina. E para você, como que começou? Você estava comentando aqui, enquanto o Israel estava falando, Demian, que você também, né, sentiu essa coisa de ser um esporte que era caro, que não era acessível para todo mundo. Como que você rompeu essa barreira inicial? Eu fui ligado à arte marcial desde muito novo, então, pequenininho, eu cheguei a fazer um pouco de judô, uns 2 anos, eu acho, lá aqui no centro de São Paulo, numa ACM lá. A gente ia lá, fazia judô, tal, minha mãe levava. Minha mãe era separada, então ela falava: "Vocês tinham muita energia, vocês e seu irmão", tipo, não dava paz, aí ela botou ali pra gastar um pouco de energia. Aí a gente parou e com 11, 12 anos, eu quis voltar a treinar, por influência de um amigo meu, que depois até campeão mundial de taekwondo, tal. E eu fui treinar taekwondo, minha mãe, putz, eu treinei um pouquinho, ela falou: "Ó, não tenho dinheiro", tirou. Aí achei uma academia de kung fu, tinha 12 anos, lá na Lapa, aí comecei lá a treinar, porque era bem mais barato que a outra, tal. E aí começou o boom lá, né, eu assisti um primeiro, na época a gente chamava de Vale Tudo, MMA em 92 aqui em São Paulo, nem existia o UFC. Aí eu falei: "Cara, esse é o maior desafio que um lutador pode ter". E falei isso, não, eu nunca fui agressivo, nunca fui de brigar na rua, mas aquilo me atraiu muito pelo desafio, é um desafio muito grande, Uhum. né, você conseguir ir lá e, praticamente na época sem regra, conseguir ganhar de outra pessoa, que sabe lutar também. E eu falei: "Eu quero fazer". Só que era muito caro, então eu acabei sempre protelando, protelando, até eu conseguir mais pra frente, já no final da adolescência, já trabalhando tudo, aí eu comecei a treinar. Olha que bacana. É. Vocês dois têm muita coisa em comum que a gente foi descobrindo aqui nos bastidores. E uma das coisas que eu acho que é super legal, e é uma das ideias do programa, né, de levar para as pessoas a mensagem de como a atividade física pode ser boa para você, para as pessoas que estão perto de você, para sua família, para as pessoas com quem você convive. E a gente descobriu aqui, primeiro, o Israel treina com a filha que tem 14 anos. Sim, E ela vai para o jiu-jitsu com você. vai. Segunda, quarta e sexta. Ela me incentiva quando eu chego cansado do serviço. E eu incentivo ela também. Às vezes ela tá desanimada, né? Às vezes acontece alguma coisa lá na, na hora. Mas é um incentivando o outro. E ela também gosta muito mesmo. E aí, quando o Demian chegou aqui, a gente descobriu que ele também tem uma filha de 14 anos Sim. que também está super envolvida no universo esportivo. Treinar jiu-jitsu, treinar handball no São Paulo, tá fazendo um pouquinho de musculação também, ela gosta de atividade, e isso é muito interessante hoje em dia, porque quando eu era pequena, voltando lá que eu fiz o judô, Aham. era assim, isso eu não preciso nem falar, né, os meninos faziam judô e E as as meninas fazem o meninas, balé. exatamente, não precisa, eu sei que você ia completar já, porque era isso. E hoje, por exemplo, na minha academia, você vai lá e, cara, aula de criança e de adolescente, é meio que meio a meio, assim, meio que meio a meio é bom, né, mas é tipo mais ou menos meio a meio, eh, menino e menina. Então, assim, acho que perdeu um pouco esse preconceito que existia, né, de Uhum. menina fazer luta, e entendeu-se que é muito interessante a arte marcial, né, porque a arte marcial é um esporte, mas ainda tem essa parte filosófica por trás, né, que a gente dá importância de você entender várias coisas ali, como você se sente, você trabalhar, né, o controle da sua vaidade, trabalhar a frustração, trabalhar várias coisas que o esporte dá também, mas acho que o esporte depende muito do técnico que você tem, do treinador, para ele apontar aquelas coisas. E a arte marcial, isso é intrínseco, né? O treinador, ele vai ali, a maioria pelo menos, o técnico, o professor, apontar essas partes para você fazer uma relação com a sua vida. Nossa, isso é muito bacana que você está falando, e desse papel, né, do treinador, do mestre, de como essa pessoa acaba ganhando uma ascendência em relação ao aluno super positiva, Demais. de ajudar a trilhar um caminho. Você estava falando aqui do seu mestre, do mestre Márcio. Como que é essa relação? Sim, começou, ele era meu cabeleireiro. Não, até hoje, né? Ele é Aham. cabeleireiro, sim. E aí ele começou a treinar então, ele chamou eu pra ir pra garagem dele treinar e tal, ele já começou com essa ideia, assim, ele chamava os moleques lá e colocava pra treinar, né. Ele sendo faixa azul ainda.
E ele me incentivava muito, porque ele vê a correria que é do dia a dia, né? Até hoje eu falo pra ele que ele me incentiva muito. Tem um outro faixa preta também que treina com a gente, que é o Thiago. Os dois, nossa, dá muito incentivo, porque às vezes eu chego lá e falo, nossa, mano, não tô aguentando mais, minha rotina, durmo pouco, tudo. Ele, não, pô, você já tá na faixa roxa, tem que continuar. E o papel dos dois é muito importante mesmo, porque, igual o Messi falou, às vezes a gente fica frustrado, é uma coisa mínima no treino, mas a gente tá treinando lá, a gente não quer perder, né? Quer executar tudo direitinho e não consegue. E os dois lá fazem um papel quase de psicólogo, viu? E como que foi para você, Demian, construir essa relação com alguém e hoje ser essa pessoa que também inspira e orienta? Engraçado você falou das crianças, né? As crianças, elas são muito, muito maleáveis, você influencia demais, então você tem que ter né, um bom lugar, pessoas boas, né? Outro dia um pai de aluno veio falar, Demi, deixa eu falar com você. Aí eu falei, fala. Porque lá na academia eu tenho os professores que dão aula e eu entro em algumas aulas ali, eventualmente, para dar aula. Eu tenho 11 professores lá na academia e professoras, né? E uma aula que eu tenho entrado bastante é de criança, porque eu estou desenvolvendo programa, tal, metodologia. E aí eu sempre tenho uma mensagem no final com as crianças e eu falei, né, eles iam ter um campeonatinho, tal. E aí a gente fez um negócio falei de alimentação para evitar comer doce, açúcar, tal, né? E aí o pai veio falar, um menininho de 6 anos, 7 anos, que eles não queriam comer mais nada, eles só queriam comer essa coisa saudável, porque ele falava, não, não vou comer nada, não posso comer isso, não posso comer aquilo. O pai, nossa, mas ele tá, para você ver a influência que você tem numa criança principalmente, né? Adulto um pouco menos, mas tem também. Mas é muito importante esse papel do professor, né, para o aluno. Uhum. E como que é essa coisa de ir fazendo outras atividades na vida e em algum momento perceber que dá para se dedicar ou se dedicar menos à modalidade? Mais uma vez, vocês têm uma coisa em comum que é de alguma forma ou terem estudado ou trabalhar com comunicação. Você trabalha com marketing, está fazendo seu jiu-jitsu 3 vezes por semana, você é formado em jornalismo. E desde o final da adolescência você percebeu que podia ter um caminho aí nas artes marciais. Como que foi fazer essa escolha de carreira, Demian? Foi curioso, né? Aquele negócio de estar na hora certa, no lugar certo, porque eh, quando eu comecei a treinar, mesmo já falando, pô, eu quero isso da minha vida, eu amo isso, foi em 1990. Eu tinha 12 anos de idade. E o jiu-jitsu entrou um pouquinho depois, mas o que aconteceu nesse meio tempo foi a criação do UFC. E aí começou a existir a possibilidade de você viver da luta, que não existia no começo dos anos 90. Até como professor, não como lutador profissional, mas como professor. Acabei virando lutador profissional, mas como professor. Então, quando eu estava na faculdade ali, eu já comecei a perceber, opa, eu consigo viver disso. E aí meu foco virou todo para outro lado. Aí eu fiz a faculdade, uma hora eu quase tranquei ali no meio, aí um professor meu, até de jiu-jitsu, que dava aula lá na academia do Fábio Gurujá, que foi meu professor, que era o Leonardo Vieira, mora fora hoje, até estava com ele agora na Califórnia. E aí ele falou, cara, não tranca, se você trancar, você não volta mais. Eu estava na metade da faculdade e eu falei, foi a melhor dica que ele me deu, porque se eu tivesse trancado, provavelmente eu não teria voltado, porque minha vida tomou um rumo assim, virou um turbilhão, comecei a fazer isso o tempo inteiro. E a faculdade de jornalismo, é, é curioso até porque eu prestei veterinária também na Hum, USP. E aí eu passei na primeira fase, não passei na segunda, eu falo isso foi muito bom até, porque era a minha primeira opção, mas era uma faculdade integral. Então talvez eu não conseguiria, né, eu teria que trancar mesmo ou parar. E o jornalismo é uma faculdade um pouco mais tranquila, assim, é meio sim. período, tal, né, comparado com medicina veterinária. Então eu conseguia conciliar, sabe, ir para a faculdade, sair e dar aula, e treinar, e fazer minha preparação física, eu conseguia fazer tudo. Ô Israel, você já pensou um dia em mudar de lado e virar professor? Porque você estava contando pra gente que o seu mestre, quando ele começou pequeno, dando aula na garagem de casa, depois foi ampliando, terminou ali a formação, foi subindo de faixa e hoje ele tem uma escola. Você já pensou em alguma coisa assim? Então, o jiu-jitsu tem isso também, né, mestre? Quando você pega a faixa preta, você já tá apto a dar aula, né? É, E até aquele, antes, né? até no Ah, marrom, acho que já, né? até, Dependendo, né? eu mesmo, você falou, comecei de Hã. azul, eu já estava Aí, dando ó. aula para amigo meu. Sim, sim.
E então acaba sendo uma fonte de Qual renda que é a também, faixa né. que você está hoje? Eu tô na roxa. Na É, roxa. É acima ou abaixo da azul, gente? Não é sei. Acima. acima, Acima, olha acima. aí. É. Hã. Aí, só que tem que ter a dedicação, né, assim. Mas querendo ou não, é uma oportunidade de renda também, né, o Sim. jiu-jitsu. Então você trabalha o corpo, a mente e ainda gera renda. É, o que eu via, cara, o que você mais vê acontecer, né? A Aham. molecada, às vezes, nem atleta profissional, mas muitos amigos meus que viraram professores mesmo. E estão em vários lugares, tanto no Brasil quanto fora, porque tem uma demanda muito grande, né? E se Sim. você se dedica a dar aula, entende, aprende a dar aula e tenta, né, seguir alguma metodologia para facilitar isso, um processo, é, eu falo, cara, é um produto muito fácil de vender, que é muito gostoso treinar, é muito agradável, Uhum. tipo, ao contrário do que as pessoas pensam, machuca pouco, né? Se Sim, você seguir um método ali sem fazer tudo na loucura, então você se machuca pouco, você consegue lutar para valer, diferente, por exemplo, se você for treinar boxe, você não consegue lutar pra valer se você não for profissional. Eu sim. lutava pra valer, mas hoje em dia não faz mais sparring de boxe, tipo, né, Aham. naquela intensidade, porque você se machuca, né, ou de Muay Thai, nem se fala. Mas o jiu-jitsu você consegue fazer um sparring de 100%, tanto que o que mais cresce hoje em dia é master, né, campeonato Uhum. de pessoas É. mais velhas, o campeonato de master, que acontece o mundial nos Estados Unidos agora em agosto, eu acho, tem, cara, acho que teve o último 8.000 inscritos atletas. Gente. São as pessoas que treinaram até outras lutas, tipo judô, luta olímpica, largaram e vão treinar o jiu-jitsu e aí continuam competindo, tá até 40, 50, 60 anos. Demi, a gente falou bastante sobre o jiu-jitsu brasileiro no primeiro bloco e até por causa da trajetória muito bem sucedida de pessoas como você, é um jiu-jitsu que virou uma febre no mundo todo, né? Uhum. Por que que as pessoas estão tão interessadas no jiu-jitsu brasileiro? Quais são as características dessa modalidade que você acredita que tem esse apelo todo para pessoas, não só aqui no Brasil, mas também em outros países como os Estados Unidos, por exemplo? Sim. É, bom, primeiro a gente deve isso muito à família Gracie, né, que foi quem segurou esse jiu-jitsu no Brasil quando todo mundo, todos os outros países estavam indo para outra, ou virando, transformando, tipo, mudando para virar judô, o jiu-jitsu antigo, né? O judô realmente tomou o mundo todo e a ideia era transformar tudo em judô e os brasileiros falaram não, principalmente da família Gracie, mas também alunos e outras pessoas. Falaram, não, a gente quer continuar mantendo isso aqui e aí foram se desenvolvendo uma coisa específica aqui do Brasil, mas eu acho que características que fazem a luta crescer tanto. Acho que, em primeiro lugar, a primeira coisa que todo mundo viu foi a eficiência real numa Uhum. situação que você precisa se defender. Então, realmente, ela é uma luta muito inteligente. Então, numa luta um contra um, você, se a pessoa não souber jiu-jitsu, é praticamente impossível ela conseguir, mesmo que ela seja, né, muito boa em outra coisa, em outra arte marcial, vencer de alguém do jiu-jitsu. Isso foi provado lá nos primeiros UFCs. Então, isso foi a primeira coisa que atraiu, tipo, né? E você vê, por exemplo, pessoas muito mais fracas vencendo pessoas muito maiores, mulheres vencendo de homens. Isso é muito comum no jiu-jitsu. Então você fala, nossa, tem uma coisa ali, não é tão demorado de aprender o básico, você aprende rápido, né, o básico, lógico que para ficar bom tudo, né, mas o básico ali em 2, 3 meses você já sabe se defender melhor que 99% das pessoas, né. Eh, mas eu acho que depois a pessoa muitas vezes até entrava por causa disso. Hoje é muito pelo esporte, antigamente muito pela defesa pessoal. Mas aí eu acho que a hora que a pessoa entra, ela se apaixona, porque é muito agradável treinar, né, é divertido, pô, é como você falou ali antes, né, Israel, é um xadrez, né, humano, para usar um clichê, né, bem comum, Uhum. mas é, né, cara, é um Uhum. xadrez humano. Então quando você consegue fazer um golpe ali, você fala: "Nossa", e a pessoa não é que ela tá deixando, ela tá tentando sair, você consegue encaixar um golpe ali, que você viu ali alguém fazer na televisão, você fala: "Meu Deus, eu consegui fazer". E aí além de tudo isso, você gera um senso, isso é muito engraçado, né, porque você está tentando, teoricamente, ganhar de uma pessoa, né, até lógico que você desiste, então, se você sentir um golpe, você vai bater, que é desistir, mas teoricamente você está tentando machucar uma pessoa e ela está tentando te machucar. Mas isso gera um efeito oposto, que a hora que para ali, mesmo antes, assim, você toma muito cuidado com o seu parceiro, porque você sabe que você precisa dele para treinar e isso você não quer machucar ele, né, porque você sabe que não faz sentido, ou parceira.
isso gera uma conexão muito grande das pessoas, sabe? Uhum. É aquele negócio de batalha mesmo, de você estar numa batalha junto ali, mas é o que você vê quando os lutadores terminam de lutar se abraçando e tal, porque não tem como você não respeitar uma pessoa que faz, né, se coloca numa situação daquela. E aí as pessoas vão, se elas sabem aproveitar as coisas que o jiu-jitsu te traz, entender as lições filosóficas, você se desenvolve como pessoa também, fisicamente, né? Você tá fazendo ali uma musculação em movimento, porque você faz força, se mexe, puxa, empurra. Então, assim, poderia ficar citando aqui 2 horas de benefícios. Quero saber dos benefícios para você, Israel. O que que te traz, do ponto de vista físico e do ponto de vista mental, ter uma rotina de prática de jiu-jitsu? Sim, mental, acho que pra mim é o principal, né? Nem se fala, porque Com certeza. eu tava falando pra Cássia, desculpa, Imagina. eu geralmente durmo 4 horas por dia, assim, Caramba. sabe? Eu acordo muito cedo pra ir trabalhar, tudo. Então chega no final do dia, né, você tá daquele jeito. Aí, e no jiu-jitsu a gente entrega tudo no tatame, né? É lógico, igual o mestre falou. Tem o nosso parceiro de treino, a gente não machuca nem nada, mas é um jogando com o outro, né? Ele tentando me finalizar, eu tentando finalizar ele. E nessa parte mental ali, eu esgoto, deixo tudo ali, né? Aí eu vou dormir minhas 4 horinhas sossegadas. E na parte física, pra mim, foi ótimo, que eu voltei mais pro jiu-jitsu também, que eu tava com colesterol alto, com muito sedentarismo, né? E nisso já veio melhorando. E eu já tô com uma idade assim, não parece, mas já tô. Né? Desenvolve bastante na parte física, assim. Então, me sinto bem. A gente machuca pouco também. Eu acho que é uma torção ou outra, assim, que você. Mas é muito pouco, assim. Não é um negócio que vai, nossa, eu não consigo andar nem nada. E é muito benéfico pra mim. Eu acho que pra mim mesmo o que vale mais é a parte mental. É, Que eu com Sim. consigo. certeza. É, você se colocar todo dia em situações de Sim, desconforto, que é uma coisa que muitas vezes a gente não se é, coloca, né? Desconforto físico e mental também, porque você tem que lidar com a sua vaidade às vezes. Eu falo, quem tem a vaidade muito alta e não consegue controlar um ego muito grande, larga o jiu-jitsu. Ou vai aprender a controlar, vai sair, porque não tem como. Eu cansei de ver cara chegar, halterofilista, bodybuilder, e tomar uma massa de um moleque de 60 quilos, e aí, se o cara não tem a cabeça forte, porque ele tem certeza que ele vai. Eu tenho um amigo meu que ele foi campeão de fisiculturismo, de Aham. bodybuilding. E aí ele olhava um outro amigo meu também treinar, que tinha uns 60 e poucos quilos, e falava, não, se eu pegar esse cara, eu pego ele assim com as 2 mãos e quebro ele no meio. E ele foi treinar e tomou um pau do cara. Aí ele falou, sim, e ele continuou, mas ele falou que ele saiu bravo, ele saiu, foi embora, arrancou o kimono, ficou, cara, querendo quebrar as coisas no carro. Só que ele continuou, entendeu? Então, isso é muito saudável, você aprender a lidar e com essa, passar por cima da vaidade, aprender a lidar com o desconforto, porque você tá todo amassado ali, mas você tem que ficar tranquilo, você não pode se desesperar, tem que controlar. Eu acho que isso é muito bom. E a parte de, eu acho que da confiança que te dá, você saber que você sabe se defender, a parte da concentração, né? Quando você tá ali treinando, você entra num flow ali que o pessoal fala, que você tá focado só naquilo, então, isso ainda mais hoje, né? Que a gente tem um celular na mão ali, é uma coisa muito valorosa, né? Você tá fazendo como se fosse uma meditação ali em Claro. movimento. O Israel, e você tem a rotina de fazer quantas vezes por semana os seus treinos? o treino lá que a gente faz é segunda, quarta e sexta. E a gente treina mais ou menos 1 hora e meia, né? Tem dia que é bem puxado, e às vezes esse dia puxado são os melhores, sabe? Porque, né, se desgasta bastante, assim, então. E, e tem segunda, quarta e sexta, aí tem dia que o mestre dá umas musculação voltada ao jiu-jitsu, né? Aham. E tem um circuitinho também, mas os rolas mais legais. Ah, eu acho bacana, porque assim, primeiro, é o cansaço bom, né? Você Sim, é o cansa, bom. mas é É, diferente de um cansaço mental, de um cansaço de estresse, é outra Uhum. coisa. E depois, assim, você já contou a sua rotina aqui pra gente, que é super puxada, que você tem um emprego de tempo integral, que você uhum, acaba dormindo pouco, você tem 2 filhos, e sim, uma delas vai com você, inclusive, para o é. jiu-jitsu. Então, quer dizer, pra quem tá afim de se colocar em movimento, não tem desculpa, né? Não tem Dá um jeito. desculpa. Porque tem que ter um negócio que no final do dia pra você se desestressar mesmo, sabe? Pelo menos 1 hora e meia você sair do mundo real, assim, entendeu? E o jiu-jitsu trabalha muito a mente, assim. Não tem como, né, Entrar no mestre? mundo real, né? É, Isso, é exato. Pois é, verdade. o mundo imaginário acho que é o outro, né? É verdade.
isso te traz, assim, muita confiança também, igual o mestre falou, você fica bem mais confiante sabendo que você sabe jiu-jitsu, entendeu? E fisicamente, não tem desculpa, sabe? Não tem desculpa, dá pra fazer e se deixa estresse, tudo ali no tatame ali, que é bem, bem legal mesmo. Quero agradecer demais a presença de vocês dois conosco aqui no Bem-Estar em Movimento. Demian Maia, que veio aqui conversar com a gente, ele que é faixa preta e pentacampeão mundial de jiu-jitsu. Demian, muito obrigada. Tenho certeza que você inspirou muita gente hoje. Muito obrigado. Pô, feliz de estar nesse programa que eu já ouvi várias vezes no sábado, desde lá da época da faculdade até hoje. E quando quiser, estou à disposição. Obrigado, Israel, também pela. É um prazer conhecer a lenda, né, Cássia? Você também, que eu ouço todo dia, Ah, né? que bom, que delícia E ouvir isso. foi um prazer estar aqui com vocês, muito contente mesmo. Israel, muito obrigada também. O Israel de Albuquerque Rodrigues é atleta amador de jiu-jitsu, analista de marketing. Obrigada e continue com seus treinos e em breve, quem sabe, a gente não conversa aqui com a sua filha. Sim, legal, vai gostar muito. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos sempre com a produção da Letícia Valente, também da Lívia Guedes, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy.